Igreja, eu quero entrar na palavra com vocês diretamente. Eu quero falar um pouquinho, eu tenho ministrado a vocês e é impressionante, eu estava já com a palavra, tinha estudado a palavra para hoje, para ministrar com vocês, e sentado ali, Deus falou comigo. Essa não, a outra. Eu falei, mas Deus, está estudada, essa aqui está pronta. Ele, a outra. Eu falei, sério? Mas a outra está prontinha, está na ponta da língua, estudada, lida, alinhada. A outra. Creio que Deus vai falar com você nesta noite. Quantos podem dizer amém? Então, a pergunta, o tema do que eu quero ministrar é: por que Deus demora? Por que Deus demora? Por que Deus não responde? Por que não temos a resposta de Deus quando precisamos ou mais precisamos? E eu quero que você entenda porque a resposta às minhas necessidades demoram. Por que as respostas às minhas necessidades, elas não acontecem na hora que eu quero? E eu quero que você compreenda que existem razões, e Paulo experimentou a demora. Paulo foi um dos grandes homens de Deus, um grande apóstolo que experimentou a demora. Igreja, Filipenses 4:12, abra comigo. Filipenses 4, versículo 12, aqui diz assim, bota lá, vou esperar para você me acompanhar. Filipenses 4:12, preste atenção. Paulo experimentou a demora. Todos nós experimentamos, todos os apóstolos experimentaram. Eu quero trabalhar isso com você. E eu fiz um estudo. Por que Deus não responde? Por que Deus demora a responder às nossas necessidades? Filipenses 4:12 diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser com fé, galera. Vamos lá, levanta a moral. Dá uma cutucada na pessoa do seu lado e fala assim, com fé. Cutuca a pessoa do seu lado aí, irmão. Pode cutucar do lado disso, dá uma cotoveladinha nele. Fala com fé. Então aqui diz assim, vamos lá. Tanto sei estar humilhado, como também ser estar honrado. Essa é a fé, meu. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho. Vocês não gritaram agora, não falaram nada. Vocês não estavam prestando atenção, né? Estou de olho em vocês. Vou ler de novo. Aqui diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho. Quase não foi. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de. Paulo experimentou a abundância, a honra. Aqui ele diz que ele experimentou todas essas coisas que você possa pensar ou imaginar. Ele experimentou do contexto de ter em sobra, em excelência, em plenitude, como também experimentou não ter nada, está nas piores condições. O que eu quero que você entenda de primeiro ponto aqui, que é importante você entender? Deus não respondeu a Paulo nestes momentos. Por isso que Paulo falou assim: olha, eu aprendi, eu entendi, eu aprendi que eu sei estar tanto como humilhado como honrado, em tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Olha, eu sei, um dia eu estava super bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, ganhando dinheiro, pagando conta, crescendo, florescendo. No outro dia não estava tendo dinheiro para nada, não tinha dinheiro nem para comprar um papel higiênico. Nada. Nas piores situações. Ele falou, em tudo já tive toda a experiência. Ele falou, já tive tanto de fartura como de fome. Fartura e fome, abundância em tudo que eu fazia, como também escassez, não tinha nada mais.
Deus, um momento deu muito, depois Deus não deu nada. Cadê a resposta de Deus? Cadê o Deus que move? E nós temos que entender por que Deus permite estas coisas nas nossas vidas, estes momentos nas nossas vidas. Uma coisa importante, aprenda de tudo, dentro desse contexto, todo momento de escassez, de humilhação, de falta, de ausência, passa, vai passar. Se você está vivendo isso hoje, não tem resposta de Deus, está debaixo de humilhação, de escassez, de fome, não tem, saiba, vai passar. Você crê nisso? Então diga um amém bem forte, igreja. Vai passar. Eu aprendi isso na minha vida. O que eu mais falo para minha equipe, o que eu mais falo para minha esposa, para os meus filhos, quando eles começam a me falar sobre esses momentos de escassez, de fome, dificuldade, eu falo: olha, vai passar. Vai passar. Você conhece a carta? Um grande pastor foi designado para uma missão e ele foi para o Japão. Foi para o Japão. O da África é outro. Esse foi para o Japão. E o líder dele deu para ele duas cartas. E o líder dele falou para ele assim: olha, estas cartas você só vai abrir em 2 momentos. A primeira carta, quando estiver muito, mas muito difícil, que você não sabe o que fazer, para onde ir, como fazer, você não tem solução, você está no limite do limite. Você vai abrir a primeira carta. E a segunda carta, quando você estiver na segunda situação, mais difícil, mais complexa, mais tensa da tua vida, você vai abrir a segunda carta. Então não é para você abrir essas cartas agora, deixa para esses momentos. E ele guardou as cartas e foi embora para o Japão. E passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ralando lá no Japão, e missão, e prega, e fala, perseguição, como se diz, o pau cantando. E no 3º ano, ele estava num limite, tinha se desgastado demais, uma vontade louca de desistir, de abandonar tudo, de ir embora, de um sentimento ruim, não sabia o que fazer, uma situação complexa, sem condição financeira. Ele falou: o que eu faço? Perdido. Aí ele, orando, falando com Deus, Deus falou com ele: abre a carta. Aí ele: a carta. Cadê essa carta, gente? Cadê a bendita carta? Aonde é que estava a carta? Ele já sabia onde é que estava a carta. E procura para cá, e procura para lá, e procura essa carta, e mexe, abre livro, abre não sei o que, puxa, porque o pessoal põe dentro dos livros. Achou a carta. Pega a carta, põe a carta, abre a carta. Quando ele lê a carta, estava escrito assim: isso vai passar. A Bíblia diz assim: se tu creres, serás feito, serás salvo. E a Bíblia diz que, ele diz que naquele momento ele lembrou do líder dele falando para ele, e ele creu. Ele creu. Passou alguns meses, tudo mudou, gerou recursos, pessoas se envolveram mais na obra, trouxeram recursos, quiseram abençoar, as coisas andaram e foi embora. Foi uma bênção. Ele ligou e falou e foi conduzindo. 7 anos depois, 7 anos, outra crise, 10 vezes pior do que a primeira. Crises com o filho, com existência, com uma situação lá, e nossa, ele estava de novo no limite, que ele falou assim: acho que chegou o momento, que as pessoas pensam assim: se está tudo dando errado, então não é para estar junto, não é para continuar,
temos que separar, temos que abandonar, temos que ir embora, temos que ir para outro lugar. As pessoas pensam, quando o casamento está tão estressado, tão estressado, tão estressado, as pessoas pensam, é porque não é para a gente ficar junto. Não, nada disso. As pessoas pensam, não está dando certo isso aqui, não está dando certo aquilo ali, minha célula não enche, meu ministério, minha vida, meu aquilo, não é para me sair fora, me desistir, eu não sirvo para isso. A gente tem esses pensamentos quando as coisas não estão dando certo. Parece que, Deus não está me abençoando, se Deus não está abençoando é porque não está dando certo, não é para mim estar aqui. Ele diz que nesse momento de maior crise, nesse segundo momento, no limite, ele orando, falando com Deus, e Deus falou com ele, abre a carta. Aí ele falou, a carta, meu Deus, a carta, cadê a carta? Foi no livro que tinha outra carta, cadê o livro? Cadê o livro? Vocês passaram 7 anos, cadê esse livro? E procura esse livro e acha, busca e nada. E vai na igreja e procura e nada, volta em casa e nada, cadê o livro? Cadê o livro? Acha o livro. Ele acha o livro, pega a carta, abre a segunda carta. E estava escrito na segunda carta, isso também vai passar. Você consegue entender na sua vida? Se você crer, se você entender todas as desgraças que podem estar acontecendo, todas as ausências, escassez, toda a fome, toda a situação difícil, toda a humilhação, se você crer em Deus, em Jesus Cristo, vai passar. E se vier a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, quantas vezes vierem, vai passar também. Aprenda uma coisa, Deus tem propósito com a demora em nos responder. Deus tem um propósito com a demora em nos responder. Número 1, anote isso, Salmo 81, versículo 10. Põe para mim, Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, versículo 10. Deixa eu abrir aqui no meu, para acompanhar, para ler com você. Salmo, você de casa, presta atenção, Salmo 81, presta atenção nesse versículo aqui. Versículo 10, diz aqui assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor e se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e a saciaria com o mel que escorre da rocha. Saciaria com o mel que escorre da rocha. Você consegue entender o que Deus está dizendo aqui? Por que Deus não responde? Por que da demora de Deus nas nossas vidas? Por conta da desobediência do homem. Você viu que Deus, você quer andar nos seus próprios conselhos, você quer fazer do seu jeito, os seus ouvidos não me ouvem. Você ficou andando no deserto na teimosia do seu coração. Se vocês me escutarem, quer dizer obedecer a Deus, se vocês andarem nos meus caminhos, ande nos meus caminhos, eu vou abater os teus inimigos. Então, é importante anotar esse primeiro ponto para que você possa entender. Deus não responde, Deus demora por causa da desobediência, porque as pessoas não estão andando nos caminhos dele. Se você não está andando nos caminhos de Deus, o ser humano é um ser engraçado. Eu quero andar nos meus caminhos, na minha vontade, e eu quero a bênção de Deus. Você pode andar fora da vontade de Deus, e você vai ter no máximo a proteção de Deus, porque Ele é Pai, Ele protege, como todo pai. Agora, se você quer a bênção de Deus, ela está nos caminhos de Deus. Você pode alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. Pode ser
que a tua vontade seja a vontade de Deus. Você pode alinhar a vontade. Agora você precisa buscar sinais, colocar isso diante de Deus. Deus quer que você prospere, Deus quer bênçãos para a sua vida. A vontade de Deus que você cresça, floresça. Mas você precisa buscar isso em Deus. Então, primeiro ponto, demora por causa da desobediência. Segundo ponto, anote isso, demora por causa da dúvida, da incredulidade do coração das pessoas. Tiago 1,6. Abra para mim, Tiago capítulo 1, versículo 6. Tiago capítulo 1, versículo 6. Olha o que ele diz aqui. Tiago, cadê o Tiago aqui, meu Deus? Cadê você? Aqui, Tiago 1,6. Olha o que ele diz aqui, presta atenção. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Já viu a onda do mar, como é que ela funciona? Ela é impedida e impelida, quer dizer, do jeito que ela pode subir, a onda do mar pode acabar. A dúvida do homem, infelizmente, destrói. Uma coisa que existe mais no nosso meio é a incredulidade. Por isso é tão importante nós termos tempo com Deus diário, para nós fortalecermos a nossa fé, orar, jejuar para fortalecer a nossa fé, para estarmos firmes naquilo que nós acreditamos em Deus, que Deus irá fazer nas nossas vidas. Lembra da carta? O que ele falou? Isso vai passar. E ele creu, ele acreditou, ele confiou em Deus, e aquilo passou. Se você acreditar e não duvidar, em nada permitir que a dúvida entre em seu coração, confiar em Deus, isso vai passar. Deus vai agir. Mas nós, no meio do caminho, nós temos uma tendência de olhar o que os nossos olhos enxergam. É o que nós normalmente acreditamos, tendemos a acreditar. Então eu estou vendo que as coisas não estão dando certo, logo eu começo a enxergar que não vai dar certo. Eu começo a duvidar que possa acontecer algo, até porque eu penso, olha, não tem condições de acontecer alguma coisa. Lembre-se, Deus trabalha no impossível, não no possível. O possível cabe a nós, o impossível a Deus. E Deus observa você precisa olhar com os olhos da fé, com os olhos do sobrenatural, não com os olhos natural. Com os olhos natural enxerga só problemas, só dificuldade, só observa o que não vai dar certo. Então os olhos precisam ser os olhos da fé, os olhos do sobrenatural. Às vezes, eu olho para algumas questões da minha vida, algumas metas que eu tenho algumas metas que ela está 20% batida, 20% alcançada, ainda falta 80%. Aí eu treino a minha mente, eu olho, eu avalio e falo, já foi 20%, só falta 80%. Mas as pessoas é assim, meu Deus, só foi 20, ainda falta 80, não vou dar conta. Ai meu Deus, ainda falta 80 para bater, ainda falta 80 que eu preciso alcançar, realizar. Se isso tudo ainda. Eu olho, eu já vejo, já foi 20, já 20 já foi, só falta 80, rapidinho eu chego lá. Paciência. Tudo está nos teus olhos. Se você crer, Deus vai mover. Mas se você não crer, se você olhar com os olhos do natural, você nunca vai conseguir. Então anote aí o segundo ponto. Por que Deus demora? Por causa da dúvida. Lembra que Jesus falou? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, você vai mover montanhas, lançar elas ao mar, você vai fazer tantas coisas. Então aprenda a desenvolver a tua fé. Aprenda que a fé só desenvolve quando tem pressão, quando tem dificuldade. O melhor momento para você desenvolver a sua fé, sabe qual é? Quando você está a fim de desistir de tudo. É a hora de você exercer a fé. É hora de você orar e jejuar. É hora de você ter compromisso de leitura da palavra.
Terceiro ponto, anote. Eu entendo que muitas pessoas duvidam de Deus porque elas não conhecem a Deus. As pessoas sabem de Deus, ouvem falar de Deus, já ouviram falar dos feitos de Deus, porque quem conhece a Deus sabe que Deus não falha, sabe que Deus não abandona, sabe que Deus vai mover o sobrenatural. Então quem conhece a Deus não duvida, mas quem sabe de Deus sempre vai duvidar. Terceiro ponto, por que Deus demora? Deus demora por causa da nossa manipulação. Nós queremos manipular as coisas, nós queremos manipular, todo o tempo tentamos manipular. Você lembra que Saul, que era um rei, estava diante de uma guerra, uma batalha enorme contra os filisteus, e havia ali um filisteu que afrontava o povo de Israel todos os dias. Todos os dias ele afrontava o povo de Israel, e aquele filisteu começou a pôr um medo no coração do povo de Israel, que a Bíblia diz que muitos dos soldados começaram a se desertar, muitos dos soldados começaram a fugir, com medo, porque os comandantes, e até então o rei, o próprio rei, não faziam nada. Os oficiais não davam palavras de ânimo. Gente, fica tranquilo, Deus é com a gente, estamos aguardando uma resposta de Deus. Quando Deus der a resposta, nós vamos entrar e vamos destruir esses filisteus. Fiquem tranquilos. Não falavam nada, ficavam agoniados. E foram e apertaram Saul, e Saul falou assim: olha, nós temos que fazer alguma coisa. O povo está se desertando. Já sei. E naquela época, o povo de Deus não entrava numa batalha sem antes Deus dar uma palavra. Aprendeu? Você entendeu isso? Então, o que aconteceu? Vinha um profeta, o rei com seu grupo, com seus aliados, faziam ali um holocausto, faziam ali na verdade um sacrifício ao Senhor, sacrificavam, e Deus falava com o profeta, se era para atacar ou se era para recuar. Moral da história: o profeta não chegava, cadê o profeta? E nada do profeta, o profeta atrasando o profeta. E o povo começou a ficar meio incrédulo, não entenderam, não estavam andando com Deus. Saul vira e faz assim: gente, temos que fazer alguma coisa. Já sei, vamos nós fazer um sacrifício ao Senhor. Nós vamos sacrificar ao Senhor e pronto. Vamos nós mesmos, a gente faz isso aqui. Tentou manipular o que o profeta, a palavra é do profeta, Deus dava para o profeta, a palavra é do profeta. Moral da história: fizeram um sacrifício ali, Saul e seus oficiais fizeram um sacrifício. Em seguida chega o profeta, e o profeta vira e fala: uai, Saul, por que você fez o sacrifício sem mim? Você não poderia sacrificar sem mim. Saul, o povo estava querendo ir embora, o povo me pressionou, eu tinha que fazer alguma coisa, fiquei aqui nessa situação difícil. Tentou manipular Deus, fez um sacrifício a Deus, mas sem o profeta, não teve honra, não teve resposta, e foi derrotado, e até mesmo pior, foi tirado do trono. Então por que Deus demora? Porque o povo quer manipular, o povo quer faz infelizmente manipulação com Deus, o povo quer fazer troca. Vou dar isso para Deus, Deus me dá isso. Deus, se o Senhor me abençoar, me der este emprego, eu vou dar o dízimo. Não, Deus, se o Senhor fechar esses contratos, se eu conseguir fechar os contratos, eu vou dar o dízimo. Eu faço até mais, vou dar uma oferta. Meu irmão, escute uma coisa para a sua vida: Deus não precisa, Deus não depende de nada do que você pode dar para Ele. Nada. Deus não precisa de nada, Deus não depende de nada. Nada do que você tem pode brilhar os olhos de Deus, a não ser o seu coração,
a sua verdade. Além disso, nada, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo veio dele. Então o que você tem, nem o que você tem é seu, é dele. A vida é dele, tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo veio dele. Então o que você pode dar a ele? Só a sua decisão, a sua escolha de servir a ele. É o que você tem de mais poderoso e precioso. Porque o que você, a sua decisão, os seus valores, a sua decisão por ele, nisso ninguém pode tocar, porque é pessoal seu. Mas dinheiro não compra Deus, não muda nada para Deus. Dinheiro, no máximo que o dinheiro pode fazer é mostrar o seu coração para Deus. Dar um dízimo, ofertar, é mostrar o meu coração para Deus. O quanto eu confio, o quanto eu acredito, o quanto eu estou entregue, o quanto eu estou comprometido com Deus. Mas agora querer falar: Deus, se o Senhor me der um carro, eu faço isso. Deus, se o Senhor me der aquela casa, Deus, eu faço aquilo. Deus, se o Senhor me der aquilo outro, eu faço aquilo outro. Ninguém manipula Deus. Então o terceiro ponto, porque Deus não responde, porque Deus não aceita manipulações. Amém, igreja? Quarto ponto, anote. Porque Deus demora? Deus demora por causa da motivação errada. Existem pessoas com motivações erradas diante de Deus. Pessoas que vão diante do Senhor com motivações erradas. E eu quero te lembrar, põe para mim Tiago capítulo 4, versículo 3. Tiago capítulo 4, versículo 3. Põe para mim, por favor. O maior aliado de nos levar a empreitadas de motivação errada é o orgulho. A Bíblia diz aqui, ó, Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Motivação errada. Está pedindo mal para se esbanjar em seus próprios prazeres, na sua própria vontade. Você não quer ser rico para que o nome do Senhor seja glorificado. Você quer ser rico para que as pessoas possam ver que você cresceu na vida, vai te dar autoestima. Você não quer ser o melhor líder da igreja, um grande pastor, porque você quer que o nome do Senhor seja glorificado, mas que as pessoas te respeitem, te vejam grande, olhem para você e falem: nossa, fulano. Motivação errada. Nunca vai ser, nunca vai alcançar, nunca conquistará. Motivação errada não faz Deus mover sobre a tua vida, não faz Deus agir na tua vida. Deus quer que você seja próspero, o mais rico de todos, mas Deus quer ver o seu coração, se ele tem compromisso, se você realmente vai ser fiel a Ele até o fim. O que eu conheço de gente que cresceu na vida com Deus, aí nunca mais deu dízimo, afastaram, não ofertaram, começa a ficar cheios de exigências, fala: não, a igreja não é mais aqui comigo, não, porque eu isso, porque eu aquilo, não, porque ela começa a ficar, ela fica grande, a igreja fica pequena para ela. Quando ela chegou na igreja, a igreja era grande, era tudo. Quando ela cresceu dentro da igreja, a igreja ficou pequena e ela ficou grande. Não, porque eu não sei o quê, porque eu aquilo outro, estufa o peito, fala bonito. As pessoas se perdem. É impressionante. O ser humano não sabe lidar com o sucesso, com o que Deus dá muitas vezes para elas. Elas se perdem, elas se arrebentam. Seja sempre humilde. Tenha uma coisa das mais importantes do seu coração: humildade. Igreja, então, quarto ponto. Por que da demora de Deus? Por causa da motivação errada. Quinto ponto, anote. Quinto ponto. Por que Deus demora? Demora por causa da irresponsabilidade. Em muitos casos nós somos irresponsáveis, nós agimos de forma irresponsável. Exemplo da pessoa que quer um emprego, mas não faz nada. Ela não age. Ela não faz nada, ela quer um emprego, mas o pior, né? Ela quer emprego, ela não quer trabalho. Emprego, a maioria das pessoas querem. Elas querem um salário no final do mês, elas não querem um trabalho. Salário é consequência. Elas querem emprego. Elas não querem esse trabalho. Elas não querem mostrar, elas não querem fazer a mais, além. Aí não sabe por que não cresce na vida. Em pouco tempo ainda no trabalho, reclamam, murmuram do trabalho. Se é o que você tem, dê o seu melhor.
você está sendo visto. Como que Deus vai pôr você no pouco que você está sendo infiel, reclamando, murmurando? Como é que Deus põe você no muito? Vai continuar reclamando, murmurando. O coração grato no pouco é o que te faz coração grato no muito. Pessoas com muito reclamando. É uma pessoa que eu atendi esse tempo atrás, e ela me falou assim, ela conversando comigo, e estava na Europa, numa lancha, num lugar maravilhoso, tudo pago, com as condições dela, do marido, comprando tudo que queria, vivendo um momento ali incrível. Não estavam parcelando nada, pagando à vista, com dinheiro, recursos. Você é uma pessoa bem sucedida. Mas ela me disse para mim que foi a pior viagem da vida dela. Aí eu falei, rapaz, eu te entendo. O barco não era de 3 andares, a iate não era de 3 andares. Você não estava num momento, né, infelizmente, não tinha ali tudo que você precisava. Você não comprou todas as bolsas. Eu fui falando com ela. Ela, não, eu falei, olha, desculpa, vou te falar uma coisa, sério. Viajou de executiva, coisa, nossa, tudo, imagina, tudo tratamento VIP. Eu falei, sabe o que acontece? Você poderia estar no melhor lugar que fosse. O problema não está no lugar, está em você. O problema da viagem, não é que a viagem foi a pior da sua vida. Você foi a pior pessoa para fazer essa viagem na vida. Você não era a pessoa certa para fazer essa viagem. Ela me olhou assim, mas como assim? Eu falei, você não era a pessoa certa. Infelizmente, você não era a pessoa certa para fazer essa viagem. Ela, mas quem seria? Eu falei, eu. Eu seria a pessoa certa. Eu deveria estar nessa viagem. Estaria feliz, eu ia curtir, ia valorizar cada momento. Imagina. E você me falou uma besteira dessa aqui. Eu falei, então você precisa se resolver com você. Então as pessoas não entendem. Eu falei, ela era irresponsável com ela mesma, com aquilo que Deus tinha dado para ela. Uma pessoa ingrata, ela é irresponsável. Ela pode estar vivendo o melhor momento, tendo o melhor, ela vai reclamar. Seja feliz com um pouco, seja fiel no pouco, seja grato no pouco, para que quando Deus botar você sobre o muito, você não ser ingrato e começar a ser irresponsável. Amém, igreja? Provérbios 19:15, põe para mim por favor, Provérbios 19:15, olha o que ele diz aqui, Provérbios 19, versículo 15, olha isso aqui, preste atenção, diz assim, a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Pessoas responsáveis normalmente são preguiçosas, elas não gostam do batente, da dureza da vida. 6º ponto, vou fechar com vocês. Meu tempo está acabando. Por que Deus demora? Demora por causa dos métodos de Deus. Nós temos que aprender a respeitar os métodos de Deus. Deus tem propósitos. A coisa mais importante, o exemplo da pessoa a quem Deus usa para salvar você. A história da casa que inundou, você já viu isso? Os métodos de Deus. Você lembra? Essa é velha, vocês conhecem? Como que Deus faz? Vou te contar uma melhor. Vou lembrar uma coisa minha. Eu me lembro, na sede, eu queria muito na sede colocar uma iluminação. A igreja da Ceilândia sempre teve iluminação primeiro que a sede. A igreja da sede não tinha iluminação como a Ceilândia tinha. E eu coordenava a rede de jovens, eu era mais próximo, ainda coordeno, mas agora de longe, eu era mais próximo. Hoje eu tenho os pastores que estão à frente, porque eu perdi um pouco o tato, porque eu não sou mais um jovem, apesar que jovem de espírito, né? Mas eu estou com 45 anos, não adianta, eu sou uma pessoa que eu entendo isso claramente, então põe as pessoas certas na frente. E o que eu entendo? Eu queria muito colocar uma iluminação na igreja. Uma iluminação na época custava, naquela época, 110 mil, 120 mil reais. Eu queria muito, é mais caro do que hoje, para você ter uma ideia, uma iluminação, mais caro que hoje.
Hoje é mais barato. Um moving naquela época custava R$ 8.000. Hoje, 1.800, 2.100. Você compra um moving. Naquela época eu querendo colocar uma iluminação em nada, tentando. E eu tentando pleitear com a igreja, com o ministério lá, com a sede, não podia. Eu tentando de tudo. Aí, ainda fez uma proposta: olha, nós vamos comprar, nós pagamos. Nós fazemos uma doação, nós vamos comprar com o nosso recurso. A gente vai fazer um desafio e vamos levantar um dinheiro e vamos comprar. Não, não pode. Eu falei, nós vamos fazer tudo. Não, não pode. Se fizer a doação, levantar recurso, tudo que fizer tem que pôr na igreja, a igreja decide. Nossa, mas situação complexa, está difícil trabalhar desse jeito. Moral da história: o pessoal se junta, um grupo da igreja, e fala: nós vamos abrir um culto, dia de semana, especial, e precisamos movimentar esse culto. E o culto precisa ser um culto assim, assim, assim. Juntou um grupo lá e nós vamos fazer um grupo desse jeito. Moral da história: esse culto que foi realizado, foi criado no meio de semana, compraram iluminação para a igreja, LED, compraram um monte de coisa na época, compraram movie, nossa, encheram a igreja de iluminação, fizeram um monte de coisa na igreja. Eu falei, ué, mas nós que estamos aqui com 2.000 jovens, tinha mais de 2.000 jovens, igreja cheia, não podemos ter uma iluminação, mas o culto tal que começou do zero, não tem ninguém, a igreja comprou uma baita iluminação para eles. Que injustiça! Eu fiquei muito indignado. E os pastores ficaram mais ainda. Só que eu falei, opa, eu já conheço essa. Métodos de Deus. Fala comigo, métodos de Deus. Os pastores se reuniram comigo e falaram, os diáconos, o pessoal da minha equipe, que absurdo, a gente aqui tentando botar uma luzinha colorida, aqui um LED na igreja. Aí a gente abre um culto e a igreja foi em toda a estrutura para eles, abriu o culto, e a gente que está aqui há anos, fazendo de tudo, com mais de 2.000 jovens, não temos nada. Eu falei, vocês não entenderam. Estes são os métodos de Deus. Nós não pedimos para Deus nos dar iluminação? Nós não pedimos para Deus um LED? Deus nos deu, está aí. Só que não foi do nosso jeito. Nós queríamos que Deus desse para nós, porque nós pedimos e Deus colocasse. Deus nos deu, mas através de outras pessoas. Está aí o LED, e a gente que usava. Então o culto acontecia no dia de semana, e no final de semana a gente usava tudo, porque estava na igreja. Quem foi o maior beneficiado? O culto de dia de semana não durou muito tempo, acabou. Mas o arena e toda a igreja continuou. E a iluminação, todo o LED, toda a estrutura está lá. Quem ganhou? Nós ganhamos. Métodos de... Deus tem os métodos dele, aprenda isso. Estes são os métodos de Deus. Deus faz assim. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito, e Deus vai fazer do jeito dele. Pessoas que querem ter, ontem, essa semana, eu conversei com o pessoal, e pessoas falam assim, eu quero ter filhos, mas eu quero que seja natural, eu não aceito ter que ir para médico, tomar remédio, fazer um tratamento. Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu falei, para com isso. Deus unge um médico, são alguns métodos de Deus. As pessoas querem que Deus faça, não, mas Deus pode fazer o milagre, eu quero que venha de Deus. Eu falo, mas quem disse que não é de Deus um tratamento para você ter um filho? Tem gente que não quer, tem gente que não aceita. Então quando você quebrar um osso, machucar, quebrar um dente, pega um dente doendo, você não vai no dentista nem no médico para costurar, arrumar. Você vai ter que orar, porque Deus vai ter que fazer um milagre. O ser humano tem umas ignorâncias, infelizmente. Métodos de Deus. Pessoas que não se casam. Não vou nem falar nisso. Vai dar uma confusão lascada, ainda vão me xingar. Eu, hein? Não, está amarrado, Deus do livro, ó. Então Deus demora por causa dos métodos dele, são os métodos de Deus. Aprenda a ser menos exigente, menos criterioso, menos preconceituoso. E você vai casar.